Flamengo e Atlético Mineiro que se enfrentam hoje. Primeiro, os dois times ainda disputam o título, né? O Flamengo está colado no Palmeiras, o Atlético está mais para baixo, mas uma vitória do Atlético hoje pode mudar esse cenário aí. Num jogo que tem muitas coisas envolvidas, meu caro Marco Antônio, inclusive uma desavença entre Tite e Filipão, dois técnicos de seleção brasileira. Nas últimas 3 Copas, pelo menos um deles estava lá, comandando a seleção brasileira. Olha, essa desavença entre os técnicos gaúchos também já existiu no passado entre o Mano e o Filipão. O Mano era o técnico da seleção brasileira, mas o Filipão já conversava com os dirigentes da CBF para assumir o lugar do Mano. Eu ouvi da boca do Mano essa mágoa com o Filipão muito grande. Eu estava num programa que o Filipão nem tinha sido chamado, ele foi lá e já deu a escalação da seleção brasileira, caso ele fosse chamado. Ele já tinha certeza que ia ser chamado para a Copa de 2014. E no último jogo, entre Corinthians e Palmeiras, os dois se abraçaram. Eu fiquei surpreso com o abraço, achei legal. Dois senhores, né? Filipão com 74 anos, não deve estar querendo briga com ninguém. Eu acho que hoje capaz de pelo menos haver um cumprimento entre o Tite e o Filipão. Parece que o Tite anda também, já amenizou a questão com o Filipão. Eu espero que eles, dois grandes nomes do futebol brasileiro, né? Eu não sou lá muito fã do Filipão, nunca fui, mas tem que respeitar, né? O currículo do homem é espetacular. E vai dirigir o Atlético, leva o time à final de uma Libertadores. Vai agora em Minas, faz um trabalho que começa mal e agora chega com chances de ser campeão. É um trabalho, é um currículo, um trabalho, além de falar de tudo que ele conquistou no exterior, dirigiu seleções, times por 7 países. Acho que esse é o grande jogo. Acho que esse é o grande jogo. É um jogo imperdível. É o começo da decisão do Campeonato Brasileiro. Há 3 rodadas da final, nós estamos vendo uma chegada. Não me lembro de um Campeonato Brasileiro tão indefinido como esse, apesar da vantagem do Palmeiras, com tantas nuances, com tantos jogos decisivos ao mesmo tempo. Sensacional. Não dá para sair do sofá hoje, não. Essas rodadas de quarta-feira são demais, né? Porque os jogos vão em cavalo, vão sucedendo, outro você senta lá, fica lá e pumba, fica na televisão até meia-noite e cacetada. A gente vai falar, vou passar a bola para o Danilo e para a Marília, mas antes, deixa eu só colocar no ar aí, eu falei que Fluminense e Santos se enfrentam daqui a pouco, Santos e Fluminense com com alguns titulares, e é isso mesmo, o Fluminense não vai arredar o pé dos seus principais jogadores. Vamos colocar as escalações dos dois times na tela aí para vocês. O Santos vai com João Paulo, Joaquim, Messias, Dodô, Lucas Braga. Quem que é R, Fernandes? Eu nunca sei o primeiro nome das pessoas. Rodrigo Fernandes, Dodi, Jean Lucas Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo. Tá aí o Santos. Vai também com força quase praticamente total. E o Fluminense, ó lá, vamos dar uma espiada, ó. Fábio, Guga, Nino, Thiago Santos, Diogo Barbosa. Então aí não tá. Só tem machucados aí que não estão, né? No caso, Samuel Xavier, né? Martinelli, Ganso, Arias, Queno e Cano. Ó, do meio para frente é o time principal do Fluminense, pelo menos. E mais o goleiro, que é o titular, o Nino, que é titular. De não titular aí é o Guga, que joga bastante vezes. O Thiago Santos, que vai estar como zagueiro, embora seja volante. E o Diogo Barbosa, que também não é titular. O Marcelo é o titular. O Marcelo não tá nem no banco hoje. Nada mal, hein? O Fluminense não vai largar, jogar com sub-17 e tudo mais. Falaremos desse jogo também. Mas antes, Marília, se você vamos pegar o recorte, é difícil comparar os dois trabalhos, porque um é muito mais recente, do caso do Tite com relação ao Filipão. Mas qual time tem jogado mais? O Flamengo ou o Galo, que se enfrentam hoje? Bom, o Flamengo do Tite tem jogos muito bons. A campanha do Felipão é melhor. O Tite, na mão dele nos últimos 2 meses, que corresponde com a derrocada vertiginosa do Botafogo, tem 2 jogos em que, também por causa de erros de escolha dele, o Flamengo não fez os pontos. Contra o Santos, apesar
da expulsão do Gerson. Eu acho que ele poderia ter pensado um pouco diferente, e principalmente na virada que ele tomou do Grêmio, mesmo sendo fora de casa, depois de um começo muito bom do Flamengo. O Felipão e o Tite deram respostas no Campeonato Brasileiro que vocês da imprensa eventualmente não estavam esperando, né? O próprio Felipão tinha desistido de ser técnico, teve uma passagem em clubes depois do 7-1 ruins, exceção feita ao título brasileiro de 2018 do Palmeiras, mas ele vai para fora do Brasil, vai para o Uzbequistão, vai para a China, mas do ponto de vista competitivo, a gente viu o Felipão ser de novo um técnico protagonista em 2018, que é o ano pré essa invasão mais solidificada dos estrangeiros. Ainda tinha um ou outro, mas depois de 2018 isso fica mais claro. Então o Felipão tem esse título de 2018. E o Tite, depois de 6 anos de seleção brasileira mornos, conseguiu em 2 meses mostrar que como técnico de time ele tem mão, né? Essa mão que eventualmente tenha faltado a ele no momento da competição de verdade da seleção brasileira. O que o Atlético faz no segundo turno é muito, muito contundente. Então, se você pegar os jogos do Atlético como visitante, eles mostram que o trabalho do Felipão, depois de 9 jogos sem vencer de partida, se tornou um trabalho sólido, né? A vitória do Atlético sobre o Palmeiras no Allianz Parque é contundente. Por isso esse jogo de hoje é tão esperado. De novo, fora de casa, contra um rival interestadual, mas um rival constante em Copas do Brasil, em mata-matas, até sobre hegemonia. Aí, o Atlético foi o time que apareceu a desafiar Flamengo e Palmeiras. Eu acho que é um jogo muito interessante, porém, acho que os dois times jogam preocupados com o que vai acontecer depois. Não se sabe até que ponto negociar um empate neste jogo é válido. É claro que o Palmeiras é super favorito contra o América Mineiro. É um absurdo essa altura do campeonato esses jogos não serem no mesmo horário. O Palmeiras entra com uma outra quantidade de combustível, dependendo de como for esse jogo. E eu não estou dizendo que não vai jogar para ganhar de qualquer maneira. Mas se o Flamengo ganhar de forma contundente do Atlético, eu te garanto que o Palmeiras vai fazer 3 ou 4 no América. Se o Flamengo empatar com o Atlético, pode ser que o Palmeiras se contente com 1-0, 2-0 e poupe os jogadores para o final de semana. Há uma diferença nessa altura do campeonato que a CBF poderia evitar, e ela não vai evitar. Por isso que acho que a velocidade do jogo das 7h30 vai ser mais frenética do que do jogo das 9h30. É isso, né? O Flamengo e o Galo entram em campo antes, o Palmeiras vai entrar em campo sabendo o que aconteceu. Eu vou lançar uma polêmica para vocês que estão aqui no chat do YouTube. Eu prefiro jogar antes. Se eu puder escolher, você quer jogar antes ou depois de um rival que está lutando com você? Eu prefiro jogar antes. Prefiro resolver minha vida antes. Mas eu quero saber de vocês aqui no chat o que vocês acham. De vocês também. Agora, Danilo, para você, duas perguntas. Para você, quem faz o melhor trabalho? É o Filipão ou é o Tite? E 2, se você está torcendo loucamente por um empate nesse jogo. Bom, eu acho que o trabalho do Tite, ele, na comparação, os dois trabalhos nesse momento, para mim, são bem parecidos. Qual que é a grande diferença? O Tite fez isso em menos tempo. O Felipão teve um começo ruim no Atlético Mineiro e conseguiu, digamos assim, dar a volta por cima. Vamos usar essa expressão. Porque ele começou mal ali no Atlético Mineiro e teve uma resposta depois de um tempo, agora nesse segundo turno. O segundo turno do Atlético Mineiro é muito bom. O Tite fez essa reação do Flamengo em pouco tempo. Ele faz, por exemplo, o Cebolinha voltar a jogar bola em muito pouco tempo. O Luiz Araújo se torna uma opção no Flamengo também, que até antes da chegada do Tite não estava respondendo de uma maneira tão satisfatória assim. Ainda tem problemas, é claro, não tem como ser mágico e resolver tudo. Mas em pouco tempo o Tite conseguiu consertar alguns pontos interessantes do Flamengo que vão fazer, caso o Palmeiras seja campeão, os flamenguistas usarem o mesmo discurso do ano passado, que o discurso era: o Flamengo perdeu muito tempo com o Paulo Souza. Esse ano, caso isso aconteça de novo, vão falar: o Flamengo perdeu muito tempo com o Sampaoli. Hoje mesmo já vi matérias, já vi temas, discussões nas redes sociais sobre o quanto o Flamengo perdeu de tempo com o Sampaoli nesse Campeonato Brasileiro.
É a mesma questão. E essa, para mim, é a fundamental diferença entre Palmeiras e Flamengo, num projeto esportivo que você aposta mais a longo prazo no Palmeiras, que tem a mesma diretoria, a mesma comissão técnica há 3, 4 anos, e o Flamengo que muda a cada 6 meses. Então tem essa grande diferença. Então, para mim, o Tite leva ligeira vantagem por ter conseguido fazer em menos tempo do que o Felipão. Mas admito que me surpreende o Atlético Mineiro ter reagido dessa forma nas mãos do Felipão, até porque nos últimos bons trabalhos do Felipão, tanto no Atlético Paranaense quanto no Palmeiras, o que falavam na época é que quem dava o treino era o Turra. E agora no Atlético Mineiro, a gente sabe que o Turra não está mais lá, é o Felipão e o Felipão. Então, também é uma questão surpreendente. Em relação à tabela, em relação à torcida, Tironi, eu consigo ver nesse ponto aí, eu acho que, claro, né, para o palmeirense, o mais importante é que o Flamengo não faça pontos hoje ou faça no máximo o ponto do empate. Seria um resultado interessante. Caso o Atlético Mineiro vencesse e o Palmeiras confirme o favoritismo, aí também é um resultado interessante, porque o Palmeiras passa a ter de novo o direito de dar mais um tropeço ali na frente, ou com o Fluminense ou com o Cruzeiro. Acho que o Flamengo ganha, acho que o Palmeiras ganha, e a gente vai para a próxima rodada no final de semana com a grande polêmica. Inclusive, essa escalação do Fluminense quase força máxima, aí, tirando o Felipe Melo contra o Santos, me faz crer que contra o Palmeiras o Fluminense pode poupar. Porque não vejo sentido em você jogar 4 jogos seguidos em 2 semanas, com força máxima, e depois viajar para o Mundial, que é o grande objetivo do Fluminense. Não é questão aí de ser contra o Palmeiras, contra o Santos, ou no último rodada, que é Fluminense e Grêmio, se eu não me engano, né? Não faz sentido você jogar com força máxima todos e depois viajar para o Mundial. Acho que é um risco. O Samuel Xavier está aí para provar. O fato é que o Fluminense está aí à beira do Mundial e já cumpriu o que tinha que fazer, não corre risco de rebaixamento, tá tudo bem, tá resolvido. O meu caro Marco Antônio, o Filipão, você acha que ele é subvalorizado por conta do 7-1, daquela história toda, né? Porque assim, todo mundo falando, ele tá ultrapassado, não sei o quê, mas o cara tá aí todo ano. Ano passado foi vice-campeão, já foi campeão brasileiro com o Palmeiras, agora aí tá com o Galo fazendo uma boa campanha. Você acha que a gente, em geral, se tem má vontade com o Filipão por causa da história do 7-1? Eu acho, eu acho. Agora, ele mereceu no 7-1, né? Ele escalou o Brasil muito mal naquele jogo, abriu meio campo para a Alemanha. O Brasil não jogou nada em 2014, não teve um único bom jogo. Tinha que entrar precavido contra a Alemanha. Ele, o Parreira, erraram feio. Então aquilo ali ficou uma marca terrível. Mas se você pegar a carreira, eu me penitencio diante da resistência do Filipão. Aos 74 anos, trabalhando em alto nível, recuperando uma campanha fantástica, tanto no Atlético Paranaense como no Atlético Mineiro agora. A gente tem que respeitar o Filipão pelos títulos que conquistou. É um grande treinador e pelo que me informam, pelo gosto que ele ainda tem pelo trabalho. O Filipão é um homem realizado na vida, financeiramente, nem se fala, e quer estar trabalhando. É uma questão de cabeça. Eu entendo isso. Eu entendo isso. A pessoa não quer parar, a pessoa quer continuar vivendo aquilo que sempre fez. Acho muito louvável essa vitalidade dele. Ele merece todo o respeito, todo o respeito. A gente tem que ter, até na hora de criticar o Filipão, eu que já critiquei tantas vezes, um pouquinho de cautela. Vamos olhar um pouco por essa figura, que é uma figura digna do futebol mundial, digna do futebol brasileiro. Meu respeito, muito respeito pelo Filipão. Ô Marília, o Flamengo tem um problema hoje, né? E você que é a presidente do Clube dos Volantes Problemaço. sabe o que é isso, não terá Pulgar em campo. A escalação prévia lá, que a gente não sabe se vai ser confirmada, você classificou como faceira demais, é isso? Parceiríssimas. Thiago Maia, Gerson, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro. Isso mesmo. Olha, os meus cumprimentos ao preparo físico dos outros 4 da defesa, porque
com a velocidade principalmente do Paulinho. Se o Rubens jogar pela esquerda, não se sabe se é o Rubens ou o Igor Gomes, olha, vão correr. Eu acho que o Cebolinha faz até, recompõe um pouco pela esquerda, mas o Bruno Henrique não consegue. O Arrascaeta não consegue no meio. Eu acho bem faceiro. Acho que o Pulgar é um facilitador desse time do Flamengo. Ele, inclusive, pisa no campo ofensivo, ele facilita a possibilidade do Flamengo subir a sua linha, como vocês gostam de falar. O Thiago Maia, o Gerson, com todo respeito, claro que ele não está na mesma categoria de seres humanos, mas ele não é volante. Eu, se sou o Tite, coloco o Gerson na direita, como ele já fez em outras oportunidades. Peço para o Bruno Henrique esperar um pouquinho e tento o Victor Hugo no meio. O Flamengo abrir o meio para o Atlético Mineiro e deixar nas pontas jogadores que não tenham nem a vitalidade, nem o físico dos jogadores de ataque do Atlético, na minha opinião, é uma temeridade. O Flamengo precisa ganhar o jogo, ele não precisa golear, não há necessidade de exposição depois no Museu de Arte Moderna do que o Flamengo vai fazer em campo hoje. Ninguém mais espera isso do Flamengo, essa fase já passou. O Flamengo precisa deixar o Palmeiras incomodado. E acho que facilitar a vida do melhor visitante do campeonato, eu não sei, eu não tenho saúde para isso. A minha saúde já é bastante debilitada. E do lado do Galo, meu caro Lavieri, você acha que o maior acerto do Filipão foi quando ele achou a dupla, Paulinho e Hulk, como dupla de atacantes? Se é uma coisa que o Filipão faz direito, é dupla de atacantes, sempre. Tenho minhas dúvidas, Tirone. Eu acho que tem uma coisa que faz direito é acertar a defesa. Isso a gente sabe que ele faz. A duplas de ataque ele acerta de vez em quando. Tem as tradicionais aí, né? Vai lembrar de Grêmio, de Palmeiras. Pô, acertou mais que errou, não? Não, sim, mas é que eu acho que o Felipão é mais marcado por acertar a defesa, por ter um time que consegue tomar poucos gols, do que um time por duplas de ataque habilidosas. É que a gente tem lembranças assim, né, de Jardel, Oséias, e aí tem na Copa, claro, né, não tem como não esquecer, não tem como não lembrar do Ronaldo, enfim. Mas eu acho que ele é mais marcado por acertar o sistema defensivo, por arrumar a casa dos times que ele pega. E eu acho que o Atlético Mineiro ele conseguiu essa arrumada de casa, assim, né? É claro, o Hulk e o Paulinho fazem muita diferença. O Paulinho, quando ele inaugurou a Arena MRV, parecia que ele ia fazer gol todo jogo por lá. Então isso faz muita diferença. Mas pode reparar que a gente fala menos do Hulk hoje do que falava nos últimos anos aí de Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro ele melhorou como um conjunto de forma geral. Eu tenho essa impressão que essa Hulk dependência, que por muito tempo a gente falou, ela diminuiu um pouco. Então eu tenho essa impressão assim, o Felipão ele acertou, ele deixou o time mais estável, ele conseguiu fazer o time ficar mais regular, digamos assim, né? Então, mesmo quando ele é eliminado, por exemplo, da Libertadores ali pelo Palmeiras, ele não fez um jogo que Paulinho passou por centímetros de levar o jogo para a decisão de pênaltis. E depois dali para frente ele conseguiu um acerto, aí depois, inclusive, como você bem citou, né, uma vitória importante, por exemplo, contra o próprio Palmeiras no Allianz Parque, foram vitórias bem marcantes para esse segundo turno de Brasileirão. Agora, o jogo de hoje é a marca, vai ser a resposta, porque assim, a gente sabe que é um pouco cruel, mas a verdade o Atlético Mineiro pode ter a campanha maravilhosa que tem, que se perder hoje do Flamengo, vão falar, putz, tem uma campanha maravilhosa, mas na hora H, então no final é cruel, é um pouco assim o futebol. Então hoje é a grande questão, e eu acho que é importante o Felipão e o Atlético Mineiro aproveitarem essa ausência do Pulgar, que a gente já viu por números, por estatísticas e por olhar o jogo mesmo do Flamengo, como o Pulgar faz falta. E como o Thiago Maia, por outro lado, a gente fala muito de jogadores que melhoraram com a chegada do Tite, né? O Thiago Maia é um jogador que ainda não respondeu bem com a chegada do Tite, né? Então é uma questão bem curiosa. Além do pré-jogo, que eu estou bem ansioso para ver como vai ser o comportamento dos dois na beira do campo, ali na chegada, eu acho que essa questão do Thiago Maia, Pulgar, de como vai ser o Flamengo sem esse jogador tão importante, eu quero ver como vai ser o jogo. Olha, o jogo de hoje, o Galo, tudo bem, está brigando mais por uma vaga na Libertadores do que exatamente pelo título, pelo menos por enquanto, a não ser que ganhe do Flamengo. E ele tem uma rodada desfavorável, né? Joga fora de casa contra um rival muito forte, que é o Flamengo, e o Grêmio, que está um pontinho atrás dele, pega o Goiás em casa, e o Grêmio é muito forte em casa.
Então a chance do Atlético estar na pré-Libertadores ao fim da rodada é grande desde que ele não vença. Essa é uma questão. Tirone. Hoje... Oi, fala, Marília. Deixa eu fazer uma correção. Tem algumas pessoas me corrigindo que eu falei que o Galo é o melhor visitante. Ele era o melhor visitante. O Flamengo agora é o melhor visitante no conjunto da obra. O Galo é o melhor time do retorno. Tá feita a correção. Isso. Exatamente. Classificação por visitante, o Flamengo é o melhor nesse momento. O Flamengo tem 31 pontos, Cuiabá tem 27, o Galo tem 27. Mas o Galo é o melhor time do segundo turno, certo? Esses são os números. Ó, na classificação do retorno, o Galo tem 33 pontos, o Flamengo tem 31. O Palmeiras tem 29. Esses são os 3 melhores do retorno. Vocês querem saber o Botafogo? O Botafogo é o antepenúltimo colocado no retorno. Incrível a queda do Botafogo, que a gente vai falar já já. Hoje, o Marco Antônio, o Danilo falou que não se fala tanto do Hulk, não é o Hulk dependência. O Paulinho é mais importante que o Hulk? Não. Eu acho que Paulinho foi a grande contratação do futebol brasileiro nessa temporada, para mim. Mas os dois juntos são importantíssimos, né? O Hulk está muito bem também, um jogador forte, uma vitalidade impressionante, veloz, chuta bem com a esquerda, com a direita. Eu acho que eles se completam. O Paulinho roda pelos lados, em volta do Hulk, o Hulk é mais fixo. Acho que é uma dupla, combina muito bem os estilos, né? As características de jogo, mas não diria que um é melhor que o outro. O Paulinho parece mais esperto para fazer o gol. Quando você não espera, ele surge lá e toca para dentro, né? Ele é muito rápido, boa cabeça, é um cara admirável pessoalmente e tudo isso contribui. Consegue fazer bom ambiente, já muito querido pelo Atlético, pelos jogadores, pelo técnico. É uma bela dupla. Eu queria o Paulinho no meu time, viu? Eu também. Faria faz muito. tempo. Ô, Marília, Tirone, esse jogo também Tirone. Vamos mudar as cores para ele não se confundir. Vamos manter só as cores, Bodão. Deixa ele vir para um time das mesmas vamos cores. acrescentar uma cor aí, mas vamos lá. Fala, Marco Antônio. Tirone, eu acho que fazer previsão sobre essa rodada, nesse campeonato, falando aí do Flamengo e Atlético e os outros jogos, a gente vai falar, é uma coisa, é uma ficção. Porque esse campeonato... para quebrar a cara, né? Porque pode acontecer de tudo, eu nunca vi, impressionante. O Mano, ontem, a hora que ele foi dar a entrevista coletiva depois do jogo, essa cena está na minha cabeça. Ele senta ali, os microfones não estão sendo ligados, os repórteres ainda não fizeram pergunta, nada. Ele fala: esse campeonato, esse futebol brasileiro é coisa de doido. Ele, assim, nem ele acreditando que tinha ganhado por 4-2, nem ele acreditando. Acho que nós vamos. Até o Botafogo pode surpreender ainda nesse campeonato. Nada pode. Não, aí é um pouco de boa vontade. Aí é um pouco de boa vontade sua, Bodão. O Botafogo tá difícil. Mas é a loucura das loucuras. Né? Olha o Botafogo calando os críticos, hein? Amanhã líder do campeonato. Já pensou? Tava olhando aqui, né? A gente vendo como que tá a tabela e o Bodão falando dessa loucura. Imaginando aqui que o Botafogo fique no empate, o Atlético Mineiro vença, e aí o resultado que seria mais surpreendente, que é o Palmeiras perder do Atlético Mineiro, a gente teria 4 times com 63 pontos, os 4 com 18 vitórias e tudo no saldo de gols. Imagina você, há 2 rodadas, com 4 times com 63 pontos e 18 vitórias, todo mundo empatado no saldo de gols. O que vai acontecer na próxima semana, meu amigo? Não sei nem o que Nunca falar. Vimos isso, né? Nunca vimos isso no campeonato. Seria uma combinação difícil, mas imagina isso.